Fala, gurias, tudo bem? Como que vocês estão? É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente em mais um episódio do podcast Fala, Gurias, onde a gente fala o que a gente pensa, discute os assuntos e tenta acrescentar um pouquinho a cada dia, uma na vida da outra. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui uma mulher que eu admiro muito, que eu conheci há pouco tempo pessoalmente, mas que eu já tinha ouvido falar bastante e que fico muito feliz que aceitou meu convite e que veio conversar com a gente. Então, de Chopinzinho para o mundo, a Keila carrega uma história marcada por coragem, propósito e muitas páginas lidas. Antes de vestir a farda, ela já conhecia de perto a força do trabalho. Cresceu na roça e viveu ali até os 18 anos. Depois disso, construiu uma trajetória impressionante. Foi policial militar e hoje atua como delegada de polícia, dedicando-se exclusivamente à defesa de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Apaixonada por leitura, música gospel e dona de um amor declarado por gatos, a Keila é o tipo de mulher que une firmeza e empatia, justiça e sensibilidade. No episódio de hoje, ela compartilha com a gente como é estar na linha de frente da proteção, os desafios da sua missão e o quanto acredita no poder de apoiar, incentivar e transformar realidades com humanidade. Bem-vinda, Keila. É um prazer te ter aqui comigo. Obrigada, agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui participando desse podcast e esperamos que seja, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo muito proveitoso. E vamos lá. Eu quero saber um pouquinho, porque eu vou te confessar que todo mundo tem essa curiosidade, tá? É uma delegada, é mulher, a gente sabe que é uma profissão muito masculina, né? Ainda é uma profissão muito masculina, mas eu quero conhecer a doutora Keila, a delegada que lida com as mulheres, com as crianças e nessas situações mais adversas, que a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar, da imprevisibilidade da vida, né? Que assim como tá aqui, daqui a pouco já acontece alguma coisa que precisa do teu cuidado. Me conte, assim, o que fez a Keila, que veio lá da roça, do interior de Chopinzinho, o que fez a Keila se apaixonar por esse mundo, assim? Então, como você mesmo mencionou, eu venho, da zona rural, eu morei na roça até os meus 18 anos. Então, minha família é uma família muito humilde, do interior de Chopinzinho. E até os 18 anos, realmente, eu trabalhei na roça, tirando leite de vaca, trabalhando na lavoura. Mas eu sempre tive um sonho de fazer a diferença na vida de outras pessoas, que era o sonho de trabalhar como policial. Então, logo quando eu iniciei a minha carreira de estudos, eu tinha em mente que eu queria ser policial. Não tinha em mente ainda que eu queria ser delegada de polícia, mas policial. E acabei ingressando na Polícia Militar aos 18 anos, permaneci lá por quase 11, até que em 2022 agora eu acabei, passando em um novo concurso público e estou como delegada de polícia. Permaneci um tempo fora aqui da região, mas agora eu estou à frente da Delegacia da Mulher já há aproximadamente 2 anos e meio, como você mesmo mencionou, trabalhando exclusivamente com crianças e adolescentes, bem como mulheres vulneráveis e vítimas de violência. Eu acredito que deve ser uma satisfação no teu dia, apesar das dificuldades, quando tu consegue fazer a diferença na vida dessas mulheres, né, que te procuram. Porque a dificuldade é grande, eu acho que muitas delas têm bastante dificuldade até de conversar sobre esse assunto, né? Então, ter uma mulher que se dedica a isso proporciona uma maior facilidade para que esse encontro aconteça, né? Para que ela consiga ter essa coragem. Mas me conta, assim, como que era ser policial militar? Como que era esse trabalho? Tu ficou fazendo a faculdade durante esse período? Como que foi para ti essa transformação da Keila? Foi uma transformação muito grande, Então foi um salto muito grande da vida que eu tinha na roça, que eu tinha no interior, para trabalhar já com a segurança pública já logo após completar 18 anos. Então eu acabei crescendo forçadamente muito rápido, eu acabei tendo que me virar com situações que até então eu considerava muito longe da minha realidade. Foi algo muito difícil no começo, mas como era algo que eu gostava, como era um trabalho que eu realmente estava apaixonada, apesar de ter dificuldades naquele trabalho,
eu fui aos poucos me reinventando, me readaptando, aprendendo a trabalhar. Eu trabalhei a maior parte desse tempo na rua, diretamente com as mulheres, diretamente com outras pessoas, com os casos que a Polícia Militar trabalha diariamente, que são os casos de emergência, os casos quando o crime logo acontece, bem como trabalhando no patrulhamento ostensivo para tentar evitar que o crime aconteça. Mas quando esse crime acontece, nós fazemos, eu fazia no caso, a intervenção imediata. Então eu passei 11 anos trabalhando diretamente com essa intervenção imediata do crime, quando o crime acontecia. Para mim, como mulher na época, foi algo muito curioso, porque quando eu entrei na Polícia Militar tinham poucas mulheres, então era muito diferente, tanto para mim quanto para a população, chegar a uma viatura lá para atender a ocorrência e ser uma mulher para atender. Aos poucos, teve uma mudança, uma readaptação na estrutura da segurança pública e hoje mais mulheres fazem parte. E eu defendo muito a participação da mulher na segurança pública porque a mulher tem uma forma diferente de trabalhar. A mulher tem um jeito mais cauteloso, mais cuidadoso, um olhar mais humanizado também com o atendimento das vítimas. Então é essencial que nós tenhamos equipes policiais compostas por mulheres todos os dias, principalmente no atendimento daquelas vítimas mais vulneráveis. É essencial. A gente sempre pensa, uma coisa que eu já conversei várias vezes com amigas, colegas também, em relação à parte médica que cuida também disso, Quando tem uma equipe essencialmente feminina, eu acho que a mulher se identifica mais, Ela fica menos assustada e mais à vontade para falar daquilo que ela está vivendo, daquela dor que ela está naquele momento. Porque, querendo ou não, as mulheres acabam se identificando de alguma maneira, E a receptividade dessa mulher pode ser um pouco melhor para ela pode se sentir um pouco mais acolhida, Com certeza, esse é um dos principais pontos que nós temos hoje na Delegacia da Mulher, é o conforto e o acolhimento da pessoa que por lá passa. Então, independente dela ser uma vítima, uma testemunha, um familiar de uma vítima, ela vai ter todo e qualquer apoio, conforto e prioridade no atendimento. Por quê? Porque se ela está em uma delegacia de polícia, porque ela realmente precisa estar lá. Ela não foi passear lá na delegacia, Com certeza. E quanto tempo ela ficou esperando para ter coragem, talvez, de estar lá, Porque às vezes pode ser que isso incomoda muito tempo e naquele momento ser recebida dessa forma faz muita diferença. Sem dúvida, muitas delas são vítimas há décadas, há muitos anos. Então, quando ela procura realmente ajuda, é porque ela já chegou no fundo do poço e é a única alternativa que ela tem. E nós precisamos dar esse suporte para ela, para que não seja em vão aquele pedido de ajuda, para que ela realmente tenha o acolhimento, que ela tenha a efetividade no pedido de socorro dela. Então, essa é uma cautela, é um cuidado que nós temos diariamente no nosso atendimento com as nossas vítimas. Ser mais humano, ser mais atencioso, mais cuidadoso, para que nós possamos levar um olhar de esperança para aquela vítima, para que nós possamos levar a ela, muitas vezes, a mudança da sua vida. Porque muitas vezes o que ela precisa é isso, é um acolhimento, é ser escutada, ela conseguir falar o que ela sente e dividir ali naquele momento a angústia, que eu acho que faz com que ela consiga liberar até coisas que estão dentro dela e que ela nem percebe que tem, que ela nem... Às vezes é maior o problema do que o que ela está percebendo ali na hora dela. E me diz uma coisa, como que uma mulher jovem, bonita, que encara essa realidade masculina no dia a dia, aquele dia do evento que a gente se conheceu pessoalmente, quando chamaram assim a doutora Keila, a delegada, ficou em pé aquela mulher linda, morena, bonita, e uma arma na cintura, assim. Gente, eu pensei, meu Deus, porque faz parte do teu dia a dia. E para nós é uma imagem diferente na nossa realidade, E como que faz essa mulher, Keila, que tem que separar esse papel de às vezes ser um pouco mais durona, um pouco mais firme no dia a dia? Como que tu consegue conduzir isso aí? Separar a gente não consegue. É muito difícil você hoje não se ver como policial. Então eu me vejo como policial 24 horas por dia, assim como todos os outros. Inclusive pelo fato de eu ter a minha imagem um pouco mais exposta, por trabalhar muito com atendimento ao público, com palestras, com eventos, eu tenho que ter o cuidado redobrado, porque
Muitas pessoas me conhecem, mas eu não conheço todas as pessoas, né? Então eu preciso sempre andar armada, eu preciso em todo lugar que eu for levar comigo, né, a minha proteção e bem como a proteção das pessoas que estão comigo, porque a minha arma não é exclusivamente para minha proteção, mas bem como de todos aqueles que estão conversando comigo, né, aqueles que eu estou atendendo, bem como aquelas pessoas que porventura, eventualmente precisarem de uma intervenção policial naquele momento. Já no nosso trabalho, a gente muitas vezes precisa ter um olhar um pouco mais humano, além daquele olhar policial. Então, em muitos atendimentos, a gente vai muito além do nosso olhar policial, muito além daquele atendimento técnico. Nós precisamos ter, muitas vezes, aquela compaixão que somente a mulher tem. E somente aquela mulher que já passou por um episódio de violência sabe ter com aquela pessoa naquele momento uma sensibilidade a mais, uma orientação a mais, um auxílio a mais do que o serviço público oferece. E é isso que eu busco todos os dias no meu trabalho, bem como, né, na minha vida pessoal. Isso é super importante, porque a gente estava até conversando antes de começar, né, a nossa gravação, do quanto é importante que as mulheres percebam, porque muitas mulheres estão vivendo um relacionamento abusivo, elas estão numa situação de abuso, porque muitas vezes o abuso, a violência, ela vem na parte emocional, ela vem mais uma agressão do ser, né, do que a pessoa é, transformando as mulheres. E muitas mulheres têm uma dificuldade que elas ficam esperando o físico, né, Kirian? Elas ficam esperando apanhar. E aí elas dizem que elas não conseguem enxergar que muitas vezes o que elas vivem dentro de casa é um relacionamento abusivo, né? Esse é o problema da violência. Nem sempre ela é física. Na maioria das vezes, quando se chega na violência física, é que você ultrapassou todos os outros limites de violência. Você já sofreu violência psicológica, violência patrimonial, muitas vezes uma violência, inclusive religiosa ou sexual dentro do ambiente familiar. E quando se chega na violência física, é que todos aqueles outros limites já foram ultrapassados. Então, muitas vítimas procuram a gente, muitas mulheres procuram a gente, dizendo: mas ele nunca me bateu, ele me xinga, ele me ofende, ele me limita como mulher, ele não deixa eu sair de casa, mas ele nunca me bateu, então ele não é um homem ruim, eu não quero o mal dele. Mas, na verdade, essa mulher tem uma dificuldade de identificar que ela também já está sendo vítima de violência. Exatamente. Esse é um dos principais problemas. Inclusive, como a gente já estava conversando, nós temos uma dificuldade muito grande de orientação e atendimento a mulheres, por exemplo, no público rural, né? Aquelas mulheres que vivem num ambiente rural, num ambiente mais tradicional, um ambiente com uma cultura um pouco diferente da nossa, da cidade. Nós temos uma dificuldade de chegar até essas mulheres e falar que não é normal aquilo que ela está passando, aquela conduta, aquela forma de convivência, aquela atitude do convivente que ela tem não é normal. E isso é uma coisa que é interessante de ver no dia a dia, porque eu sou ginecologista, então eu atendo muitas mulheres e eu ouço muitas histórias ao que eu me identifico o abuso. Sabe? Então, assim, claro, mas eu não digo assim, né? Mas a gente identifica e pensa, como que eu posso fazer para ajudar? Porque muitas vezes, assim, são mulheres que passam uma vida inteira vivendo a vida daquele relacionamento, daquele marido, né? Dedicado àqueles filhos. E aí a gente nota, assim, que no período onde tem a maturidade, os filhos tão grandes, saem de casa para estudar, muitas vezes fica só ela e o marido em casa. E aí ela começa a enxergar, ela começa a se perceber diferente e ela começa a enxergar muitas coisas e ela pensa, não, mas eu acho que a vida toda foi assim. Eu que não me dava conta, porque sempre a mulher tem uma tendência a se adaptar e trazer muito a culpa, né, pra ela daquilo que acontece. Então, assim, eu vejo no consultório, por exemplo, mulheres nessa fase de menopausa e perimenopausa que precisariam de um cuidado maior, por exemplo, em relação à vida sexual, né, alguma coisa assim. Aí a gente conversa sobre isso e elas dizem, não, doutora, nesse momento eu nem posso, que é capaz de lhe dizer que eu estou fazendo isso porque eu tenho outro homem, porque eu tenho outra pessoa. Eu disse, não, mas, né, o relacionamento saudável é aquele que tu tá tentando melhorar para melhorar a satisfação da vida do casal, da pessoa com quem tu convive, do marido que tu tem, do teu parceiro. E muitas têm medo, e aí a gente já começa a perceber que existe esse medo e que existe
para muitas, uma dependência daquele homem e muitas vezes relacionadas ao financeiro, né, Keila? Com certeza, a maior parte delas tem essa dependência, além de emocional, financeira também. E se nós formos novamente falando do público rural, muitas mulheres sequer têm o direito de liberdade de locomoção. Muitas delas não têm uma carteira nacional de habilitação, por exemplo, para conseguir fazer as suas atividades corriqueiras, dependem desse convivente para levar ela para todo e qualquer lugar. Então, sempre quando elas precisam ir até o médico, quando elas precisam ir até determinado lugar, esse convivente está junto. E é uma forma de limitação, é uma forma de violência, inclusive psicológica, a mulher não ter a sua liberdade. E muitas delas sofrem toda a vida, né? No começo elas falam, vou permanecer nesse relacionamento até meus filhos crescerem, até encaminhar meus filhos. Muito comum. Aí depois que os filhos cresceram, elas já se consideram muito velhas para se separarem. Como é que eu vou começar de novo, né? Eu não estudei. Eu não fiz nada por Guim, eu não entendo dele. E aí a gente vê que a vida vai ficando e elas vão envelhecendo, como todo mundo, e aí cada vez menos elas tomam essa iniciativa, né? Com certeza, elas já não se sentem merecedoras de uma vida feliz, de uma vida livre. E a vida livre não necessariamente é uma vida sem o convivente, mas uma liberdade dentro do relacionamento, onde ela possa se manifestar, onde ela possa exercer o seu direito de escolher quais são as coisas que ela quer fazer, quais são os itens que ela deseja adquirir com o próprio dinheiro, sem precisar ficar pedindo autorização, a liberdade reprodutiva, se ela quer utilizar um anticoncepcional ou não quer utilizar, se ela quer ter mais filhos ou não. Gente, parece tão louco a gente estar conversando no mundo sobre isso, né? No mundo atual, porque a gente pensa assim, para muitas pessoas isso é uma coisa que não acontece, gente. Com certeza. Mas isso acontece muito, né? E a gente está citando o exemplo do meio rural, mas a gente tem, assim, no nosso meio, a gente tem entre nós muitas mulheres que vivem essa situação e que muitas vezes precisam de ajuda e não conseguem nem conversar sobre esse assunto. Sabe que esses dias aconteceu aqui no consultório uma situação que me deixou bem apreensiva, assim, e até com uma certa dificuldade de lidar, porque era uma paciente minha há muito tempo e ela sempre vinha todo ano com o marido nas consultas e eu percebi que estava sempre tudo muito bem. Ele vinha junto, ele sentava junto, não é muito comum até os maridos virem muito na consulta comigo, acho porque eu sou mulher, mas em pré-natal e tal. Diferente com o meu marido, que é o ginecologista homem, os homens acompanham mais as consultas. E é legal quando os homens acompanham com a intenção de saber como que tá a vida dessa mulher e tal, e não com a intenção disso que eu vou contar pra vocês, porque ela tava sempre tudo bem, tava tudo maravilhoso, mas eu sentia ela muito retraída. Até que ela apareceu um dia sozinha. E aí ela sentou para conversar e ela me falou assim, doutora, eu me libertei. Eu sempre fiquei aqui com ele porque ele nunca me deixou vir sozinha. E aí ela começou a falar. E era uma mulher, porque é importante a gente salientar, era uma mulher de um nível social médio, uma mulher do nosso dia a dia, do nosso convívio, não era uma mulher da zona rural, não era uma mulher que tinha uma dependência financeira desse companheiro. Ela era casada, mas ela trabalhava, mas ela tinha uma dependência emocional enorme. E ela aguentou por muitos anos aqui. E aí, quando ela chegou nessa fase, que a gente até já comentou de perimenopausa, de notar as modificações, ela começou a perceber tudo isso e veio uma coragem nela de interromper esse processo, sabe? E de dizer, não, tá, mas ela foi extremamente corajosa. Eu disse pra ela, olha, me encanta a tua coragem, porque no dia a dia a gente percebe que muitas não conseguem e ficam presas, né? Ficam atreladas a essa situação por muitos e muito tempo, assim. O que tu diria, Keila, a doutora Keila, delegada, para essas mulheres, assim, que estão nos ouvindo hoje, e o que elas podem fazer, tanto para elas, para avaliar os seus relacionamentos pessoais, quanto para as mulheres que têm filhas, né? O que elas podem perceber, talvez, nas meninas, ou como ensinar aos nossos guris, né? Eu que só tenho filhos homens, né? Eu converso muito com eles sobre isso, sobre os limites, né? Sobre o respeito que a gente tem que ter com o próximo, com homens e com as mulheres. O que tu diria, assim, para as gurias que estão nos vendo hoje, para que elas prestem atenção, alguma coisa importante que talvez a gente não se dê conta no dia a dia? Em primeiro lugar, buscar independência. E, inicialmente, a independência emocional, né?
É o ponto principal, é o ponto inicial para que você mantenha um relacionamento saudável. A independência, ela não deve ser só financeira, ela deve ser emocional. Por quê? Porque como tu mesmo mencionou, mesmo muitas mulheres tendo independência financeira, se elas forem independentes emocionalmente do convivente, elas se mantêm naquele relacionamento abusivo. Muitas vezes, para que não se perca o padrão de vida que elas estão tendo, para que os filhos permaneçam numa escola particular ou uma escola com um nível de educação um pouco elevado, para que eu não perca aquele veículo que eu estou utilizando, o meu padrão que eu tenho. Então, assim, muitas vezes a gente precisa trabalhar a mente daquelas mulheres para que elas entendam que elas realmente têm o direito de serem livres, que elas não precisam ser um acessório daquele convivente, que mesmo dentro de um relacionamento, elas têm independência, que ela é aquela pessoa por ela mesma, ela não é apenas a esposa. Ela é uma mulher independente, ela pode ter a profissão dela, ela pode ter o dinheiro dela, ela pode ter as coisas que ela quiser ter e não apenas os bens materiais, mas ela pode ter a liberdade dela escolher que roupa que ela quer usar, que espaço ela quer frequentar, que amigas ela quer ter. Então ela precisa ter essa independência inicialmente emocional e após isso é necessário que ela busque também essa independência financeira. Porque muitos relacionamentos abusivos permanecem por conta do vínculo financeiro. Isso a gente vê muito. Por conta daquela mulher que era uma mulher extremamente linda, extremamente bonita, e que o homem tratou ela no início como uma princesa. Você não vai trabalhar, você vai ficar aqui, deixa que eu trabalho, cuida da casa e dos filhos. Mas chegou um momento da vida dela que ela percebeu, tá, mas o que eu fiz na minha vida? Eu cuidei de mim? Eu realmente fui quem eu queria ser? Eu me preparei para ser uma profissional boa ou eu estou aqui apenas vivendo como um acessório de outra pessoa, como um suporte de outra pessoa? Então, nós temos que entender realmente esse significado. Às vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente a submissão que a Bíblia nos fala. Qual é o verdadeiro significado da submissão? Nós, mulheres, temos uma submissão abaixo do homem e não uma inferioridade. Nós também temos a nossa missão dentro de casa, a nossa missão na sociedade. E nós temos que entender isso como uma missão nossa e não como algo acessório de outra pessoa. Não estar abaixo do... Jamais, jamais. É uma outra missão totalmente diferente. Mas isso não me anula como mulher. Eu não deixo de ser mulher por ser uma pessoa casada, por ser uma pessoa com filhos, por ser uma pessoa que muitas vezes precisa cuidar de um familiar que tem alguma eventual limitação física, alguma doença. Eu também passo por isso diariamente, de cuidar de familiares que precisam de cuidados, mas eu tenho que ter a minha independência como mulher. E é isso que nós precisamos colocar na cabeça dos nossos filhos, das nossas filhas, que cada um tem o seu papel dentro da sociedade e da família, e que o fato de eu ser a esposa de alguém não me tira o direito de ser uma mulher independente, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem uma vida própria, que tem uma vida a ser admirada por outras mulheres e principalmente que pode incentivar outras mulheres a se libertar de situações que não são agradáveis e saudáveis para ela. E aí entra os relacionamentos, né? Tipo de amigas. O quanto é importante as mulheres conviver com outras mulheres, né? Dividir as suas histórias, né? Porque a amiga tá ali do teu lado para isso. Ela tá ali para perceber, talvez a situação não tá tão legal e tu nem percebeu. E alguém vai vir e vai poder te dizer, olha, fulana, não tá tão legal, né? Será que tá bem isso? Então, assim, os relacionamentos são muito importantes. A mulher não pode se anular, ela não pode esquecer que ela precisa disso. Então, ter amigas, ter uma vida social entre amigas é muito importante. Essa troca faz a gente crescer demais. Cuidar do corpo, cuidar da mente, né? A atividade física, não deixar de fazer isso, não deixar de cuidar da mente, né? Fazer coisas que agradam. Muitas mulheres gostam de fazer com a yoga, uma meditação, né? Não esquecer da terapia, a religião é muito importante. Com certeza. Mas assim, as trocas entre mulheres, elas acrescentam muito. E elas fazem com que a gente perceba que todas nós somos iguais.
e que nós temos as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças, né? Que a doutora Keila consegue ter um discernimento maior nisso, porque essa é a realidade dela, é a tua realidade, tu vê isso no dia a dia. Mas muita gente que está aqui nos vendo conversar sobre isso, pode no início da nossa conversa ter pensado, ai, que absurdo. Mas talvez agora durante o caminho se enxergue que conhece alguém que talvez precise da tua ajuda, que conhece alguém que talvez possa, através de uma conversa, identificar e dar uma modificada em como está vivendo, como que está correndo os seus o dia a dia, né? E esse é o nosso objetivo, influenciar mulheres a descobrir uma com a outra o que a gente pode melhorar. Sim, e nunca esquecer de correr atrás dos nossos sonhos, né? Eu costumo falar que sonho nenhum vai acordar de manhã e vai falar que não te ama mais e tá indo embora, né? Agora, se você viver em função de outra pessoa, é o risco que isso aconteça. A principal pessoa da tua vida tem que ser tu mesma, né? Com certeza. Não tem como tu nem amar outra pessoa se o teu amor por ti mesmo é uma coisa maior. E nós, mulheres, não estaremos prontas para cuidar de outras pessoas se nós não estivermos curadas conosco mesmas, né? Se nós não estivermos bem conosco, nós não estaremos prontas para cuidar de outras pessoas. Com certeza. Que prazer, Keila. Que prazer, Mel. Eu sabia que eu ia adorar conversar contigo. Aquele dia eu tive uma breve experiência do que seria esse nosso encontro. E eu já vou te deixar um convite. Vou te deixar um convite aqui, na frente das gurias todas que estão nos vendo, para que a gente marque um novo encontro. Para a gente falar sobre as meninas, sobre as crianças, sobre os cuidados que a gente tem que ter, meninas e meninos, para diminuir, né, o risco desses abusos todos que a gente tem visto, da forma como a violência tem entrado na nossa casa, até através das telas. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Tu aceita o meu convite? Aceito, com certeza. E aproveitando agora, lembrando que o mês de maio é o mês de combate à violência sexual, ao abuso infantil. É uma ótima proposta para uma próxima conversa, para que a gente traga agora mais de forma profissional dicas e orientações para os pais evitarem que isso aconteça dentro do ambiente de casa. Já está marcado. Eu vou avisar para vocês a data que vai ser, mas com certeza já está marcado e vai ser muito bom. É muito bom te ouvir falar, é muito leve te ouvir falar. Muito obrigada por aceitar meu convite, obrigada por fazer diferença na vida de tantas mulheres. Pode ter certeza que Pato Branco, região, te agradece muito. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada ao pessoal também que está nos acompanhando de casa e nos encontramos num próximo encontro, numa próxima oportunidade. Será breve. Breve, certeza. Muito obrigada, gurias, por nos acompanhar até aqui. Vocês sabem que aqui a gente fala, a gente sente, a gente vive, tudo do nosso tempo, tudo do nosso jeito, tentando levar para vocês aquilo que possa acrescentar, que muitas vezes a gente não parou para pensar e que é legal, entre mulheres, a gente falar sobre esses assuntos. Até a próxima!